nós vamos falar do médico das almas, nosso irmão maior, o Mestre Jesus. E para isso, vamos pensar do ponto de vista do Espiritismo, como o Espiritismo interpreta, como o Espiritismo percebe a figura do Mestre Jesus, o médico das almas. E para isso vamos fazer uso, eu gosto de logo de início falar sobre as referências, e a gente então se utilizou para o estudo da noite o livro A Caminho da Luz, uma psicografia do Chico, o espírito é o Emmanuel, o livro da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Kardec, bem como o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então essas 4 obras aí servem como base para a gente fazer a reflexão em torno da figura de Jesus, tá? Bom, o médico das almas, cuidado para não confundir com o apóstolo Lucas, porque o Lucas era um médico. A gente tem essa informação na própria Bíblia, lá em Paulo, no livro Colossenses, que você vai achar Paulo então se referindo diretamente a Lucas, o sírio, sobre exatamente a questão da profissão dele de médico, tá? Mas o médico das almas, a gente tem essa referência, essa ligação do tema da nossa palestra com o Mestre Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, é uma instrução do Espírito da Verdade, ou do Espírito de Verdade. Lá no capítulo 6, o Cristo Consolador é o item 7. E eu faço questão de fazer a leitura aqui da transcrição das palavras do Espírito de Verdade, que na verdade vocês vão perceber que o Espírito de Verdade está fazendo uma comunicação do próprio Mestre, uma mensagem do próprio Mestre, e ele explanando para todos nós. Eu não vou entrar na discussão, porque dentro do movimento espírita há uma discussão se o Espírito de Verdade é Jesus, se não é Jesus, se é um grupo de espíritos, ok? Mas você vai encontrar essa referência que dá nome ao título, o médico das almas, e efetivamente Jesus veio à humanidade. Se a gente for observar a fala do Mestre, e se a gente observar o seu comportamento, o seu exemplo, a gente percebe que ele não veio para curar só o corpo de alguns, nos ditos milagres. Ele veio para trazer um ensinamento para a humanidade, pois a origem das doenças, todas elas, inclusive as físicas, estão no espírito. Então diz assim a passagem que relaciona então Jesus ao título ao tema do nosso estudo de hoje. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Ora, quem falou isso para nós, Bem-aventurados os aflitos, não é isso? Bem-aventurado, na verdade, oi? Isso, as bem-aventuranças, Então, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E
É por isso que a gente, então, faz a ligação do médico das almas com o próprio Jesus, ok? Então, isso nos reporta várias reflexões, né, de quem foi efetivamente Jesus. A gente vai encontrar a interpretação de que Jesus foi um religioso. Sim, é verdade, foi sim, no sentido de ser um agente de conexão com o Pai, do religare. A gente tem o significado de religião associado a esse verbo do latim, né, religare, para fazer a ligação, a ponte com Deus. Sim, Jesus, de certa forma, foi sim um religioso, foi um líder, ou um líder religioso. Sim, foi. A liderança de Jesus é incontestável. Aonde ele chegava, arrebatava multidões, não era isso? Seu magnetismo. As pessoas, eu fico pensando sobre Jesus, eu fico pensando sobre Chico, né? Que o Chico já arrebatava uma multidão, aonde ele ia, Chico, todo mundo atrás do Chico. Imagina Jesus. Então, ele tinha sim a liderança, era um líder, era revolucionário, não aquele revolucionário das armas, um revolucionário do amor, da mudança de comportamento. Por isso, e a gente depois mais à frente vai tocar mais no assunto, por isso que ele desencarnou da forma como foi, tão violenta, porque incomodou muito a elite da época, sobretudo a elite do próprio povo judeu, né? Jesus era judeu, incomodou. Então, nesse ponto, ele era revolucionário, porque trazia novos costumes, uma nova prática de exercício e de adoração a Deus, enquanto os judeus do Sinédrio, os fariseus, os escribas, que eram a liderança religiosa, os sacerdotes judeus da época, faziam uma verdadeira farra no templo de Jerusalém, na casa de Deus, com venda de indulgências, com venda para perdão de pecados. Então Jesus revoluciona por isso, porque ele não pegou nas armas, ele nem confrontou tanto a esse ponto o Império Romano. Por isso que grande parte por isso que o judaísmo não aceita Jesus, né? Os mais ortodoxos, né? E aí se manteve dentro do judaísmo essa linha mais ortodoxa, mais tradicional, e rejeitam a figura de Jesus porque não teve esse controle, esse confronto bélico. Queria um general e não um homem que veio ensinar o amor e a mudança, né, a mudança interna da criatura como essencial. Então sim, Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um magnetizador, como eu falei, ou entre aspas, né, vamos botar um milagreiro, né, um produtor de curas, que as pessoas na época acreditavam como milagre, mas que na verdade a Gênese de Allan Kardec, livro que eu coloquei aqui como das referências necessárias para o estudo, para o entendimento de Jesus, né, a sua ação magnética, ele conseguia. Vamos falar um pouquinho também mais à frente sobre essa questão do magnetismo de Jesus, ok? Então, sim, Jesus era um magnetizador, arrebatava multidões, realizava curas,
não derrogava as leis naturais, porque isso o Espiritismo traz bem claramente que não existe a derrogação das leis naturais, das leis divinas, mas sim a utilização e a manipulação de energias até então desconhecida pelo homem, até então cuja nossa evolução espiritual ainda não nos permite, a nossa capacidade de concentração, de atingir determinadas energias e a manipulação delas, ok? Então, Jesus também, quem foi Jesus? Ou quem é? Eu não sei se eu digo quem é ou quem foi, acho que quem é melhor, né? Porque o espírito não morre, então é um médium. Aí nesse caso ele foi um médium enquanto estava encarnado, sim, e até a referência, os espíritos falam que Jesus era um médium de Deus, porque era ele, tinha ligação direta com o Pai, né? Espírito puro, que era, ou que é, melhor dizendo, aí eu fico na dúvida, né? Mas vocês entenderam a questão, né? É uma questão mesmo de ser e da perpetuação do espírito. E Jesus, então, médium, sim, e todos esses fenômenos, se a gente se debruçar, esses maravilhosos fenômenos que Jesus, esses ditos milagres que ele fez, muitos deles Kardec explica no livro da Gênesis, lá no capítulo 15, então, sobre vários dessas curas que ele realizou, vários desses prodígios que Jesus realizou, oriundo de uma mediunidade excepcional. Aí volto de novo a fazer a referência com Chico, porque foi assim, o médium que a gente conheceu com uma capacidade mais ampliada. O Chico praticamente tinha todos os tipos de mediunidade. Se você pegar o livro dos médiuns, você vai verificar isso. E você imagina Jesus também, com todos os tipos de mediunidade, com a capacidade de desdobramento, né? De saída do corpo, bastava se concentrar, já estava em êxtase, conseguia ver, conseguia entender o que as pessoas estavam falando, conseguia manipular os fluidos, por isso que conseguia curar. Então, sim, a gente pode entender Jesus, sim, enquanto um médium. E, finalmente, o médico das almas, para a gente não ficar delongando aqui, porque o próprio Barcelli, através do irmão José, do espírito irmão José, como o Paulo falou, leu na nossa página, né? Jesus era o pastor, Jesus, né? Uma série de outros adjetivos, e a gente vai ficar aqui a noite toda. Eu adicionaria também o de pedagogo, porque ele tinha a capacidade de ensinar, né? As pessoas achavam que, mas eu não entendo o que ele... Até hoje falam isso, né? Jesus falava por parábola, eu não entendo. Mas exatamente por isso que a mensagem dele está perdurando, porque se ele fosse direto ao ponto, talvez os próprios judeus, a própria igreja inicial, que o cristianismo no primeiro século movimentado muito pelos apóstolos, mas depois começou a fazer a junção lá no século V, se eu não me engano, com Constantino, se juntou ao Império Romano, se tornou uma religião formal, né, oficial de Roma, e certamente esses líderes religiosos se corromperam pelas questões materiais, se afastando em muito dos ensinamentos de Jesus e da mensagem que ele trouxe para nós, né? A prioridade, as questões espirituais sempre estavam à frente das mensagens de Jesus. Se você for observar, trazia esse aspecto espiritual muito à frente das questões materiais, sempre, porque o espírito é eterno e a matéria, ela se esvai com o tempo. Então, médico sim nas almas, porque é para isso que ele veio. A missão do Cristo era exatamente de ensinar à humanidade a lei de amor.
de forma plena, de forma que aquela gente não entendia na época, e por isso ele falava em parábolas, para que a mensagem se perpetuasse ao longo do tempo. Mas antes de tudo, o seu exemplo, né? Não a palavra, mas o exemplo do Cristo, o agir do Cristo, esse que é o grande arrebatador de multidões. E o espírito, esse sim que precisa ser curado, como já dito anteriormente. E a lista é enorme, né? Pedagogo, professor, sim. Então, a gente pode ver as diversas facetas do Mestre Jesus, ok? A gente pode pensar em Jesus, na figura de Jesus, assim, e de uma maneira múltipla, porque, na verdade, ele era tudo isso e muito mais. Ok? Era um religioso, era um líder, era um revolucionário, era um magnetizador, um médium, era um professor, né, um pedagogo, um médico do corpo e da alma. Múltiplas facetas. Agora, Emmanuel traz uma ideia de Jesus, até então não apresentada, lá na década de 40, 50, com o livro A Caminho da Luz, quando apresenta Jesus como governador planetário. Aí Emmanuel fala das reuniões entre os seres angélicos, que desde a criação da Terra houveram 2 reuniões com os seres angélicos que governam a Terra. E Jesus tinha essa liderança entre esses. Na verdade, são seres angélicos, uma comunidade de espíritos do universo, aonde Jesus era o responsável aqui pelo orbe terrestre. Né? Então, Emmanuel fala disso logo no capítulo 1, a Gênese Planetária, do A Caminho da Luz. Fica aqui o convite para vocês observarem que é dessa forma que o benfeitor Emmanuel traz até então uma faceta do Cristo que talvez não tivesse tão explícita para nós. Isso é muito significativo quando a gente começa a perceber a função de governador planetário, de que ele estava presente na formação da Terra, em que ele se preparou durante milhares de anos para vir e estar junto a nós, espíritos em evolução, na Terra primitiva e depois agora na Terra, já no mundo de provas e expiações. Então, essa ideia de governador planetário é trazida pelo espírito Emmanuel e bastante aceita dentro do movimento espírita. E Chico ainda fala que houve uma terceira reunião entre esses seres angélicos, né? Próximo, se eu não me engano, no ano da chegada do homem à Lua. E houve a extensão em 69, né, de mais 50 anos, porque a gente vivia naquela época um clima de guerra. A gente já tinha saído da Primeira Guerra Mundial, que foi uma carnificina, né, o predomínio do egoísmo e do orgulho, que são as máculas que destroem a humanidade nas nações. Em seguida veio a Segunda Guerra Mundial e vivíamos um clima de guerra fria. Então esses seres angélicos prorrogaram, segundo as mensagens do Chico, por mais 50 anos, até 2019, né, que seria então o período para que a Terra se ajustasse e aí avançasse com a evolução rumo a um mundo de regeneração. Tá? Então, fica bem claro no texto e tem no capítulo 17,
que intitula, se eu não me engano, Jesus, ele volta a falar sobre essa comunidade de seres angélicos em que eles estavam realmente para se reunir, né? O livro é da década de 40, então no finalzinho do livro, ele fala que realmente esse terceiro encontro iria se acontecer. E mais tarde, mais à frente, o próprio Chico vai relacionar esse terceiro encontro dos seres angélicos que formam uma comunidade angelical de Cristos, né? Que a gente chama essa comunidade dos Cristos, que governam, né? Que cuidam do sistema, do nosso sistema planetário, para decidir questões importantes. Claro que provavelmente teve outras questões, mas a que o Chico fala é essa aí que eu contei para vocês. Então, se a gente observar na própria Gênese, lá no capítulo 15, você vai encontrar os itens 1 e 2, muito bom para vocês lerem eu não canso de ler e reler, cada vez que a gente lê, vê uma coisa diferente. O item que chama superioridade da natureza de Jesus. Kardec vai falar exatamente dessa superioridade. Vai dizer que o corpo de Jesus é igual ao nosso. Ele não tinha, assim, na acepção da palavra, nenhum caractere que o colocasse numa posição superior. Que a superioridade da natureza de Jesus vinha do Espírito, vinha de sua própria alma e do seu espírito, que era formado por matéria quinta essenciada. Então, o corpo dele, e entra uma questão, né, que também tem muita discussão no meio religioso, é que se Jesus, no meio espírita sobretudo, né, sofreu tudo que sofreu, claro que sofreu, o corpo dele é igual ao nosso. Daí Kardec falando na Gênese, no item 2, se eu não me engano, 1 e 2, procurem lá. E Kardec fala isso na Gênese, que o corpo provém da carne, é fraca, né? A carne é fraca porque o espírito é fraco, porque o corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. O espírito foi criado por Deus e tem o seu próprio desenvolvimento. É importante, é por isso que o meu avô foi uma personalidade, um caridoso, reconhecido, ótimo, bom para ele. Minha mãe foi muito caridosa, ótimo, bom para ela. Cabe a nós espelhar nesses bons exemplos. Ainda mais quando a gente tem um exemplo perto, próximo da família, porque nós temos que fazer a nossa parte. O fato, né, de um parente próximo ter avançado muito nas virtudes, né, da caridade, da humildade, não nos garante. Isso não é hereditário. O corpo recebe a função hereditária, mas o espírito não recebe. Isso é espiritismo. Você adquire através do seu esforço por controlar suas má tendências. Ok? É importante que a gente pense nisso. Então, o espírito de Jesus era especialíssimo. Claro, era um espírito puro. Imagina a falange de espíritos bons que acompanhavam o Cristo para proteger. Né? Porque da mesma forma que estava na carne, era criança, de certa forma tinha uma certa fragilidade, e os espíritos das trevas, eles estavam atrás, né? Sabiam dessas questões do mundo espiritual, então era cercado de uma certa proteção. E a gente lê na Bíblia, a gente tem que estudar o Novo Testamento, aí às vezes também o Velho, porque lá conta a história, né? Aquela trajetória que Maria teve, a questão da ida para Belém, da fuga, né? Então, do encontro com os reis magos, do rei Herodes que mandou matar as crianças de até 2 anos, que foi terrível.
E Maria se defrontou, né, perante aos soldados, interrogaram ela sobre o que ela carregava na cesta, e ela usou da verdade. Olha a lição que a gente, para a humanidade, né? Provavelmente foi intuída a falar a verdade, era um espírito bom, um espírito evoluído também. Falou: não, carrego meu filho, em prantos. E o soldado simplesmente não acreditou. Ou foi, de certa forma também, levado a isso, né? Enfim, de qualquer forma, fica a lição de que, em a pior das circunstâncias, para a gente sempre usar da verdade, né? Nunca usar da mentira. Bom, então a superioridade da natureza de Jesus, ela está associada então ao espírito evoluído que ele tinha e o seu perispírito. A gente sabe que dentro do espiritismo, o orbe que o espírito vive, o orbe que o espírito está encarnado, determina, sim, o tipo de matéria, porque o perispírito é matéria, né? Uma matéria sutil que a gente não consegue ver com os nossos olhos, senão todos estavam vendo aqui o perispírito de todo mundo. Nossos órgãos não são sensíveis a esse tipo de matéria, mas a do Cristo era especial, porque ele já era um espírito puro. E Kardec diz que exatamente nessa particularidade, né, do perispírito, do fluido que Jesus emanava para suportar o corpo, que daí que provinha esse poder, a ação magnética, e sobretudo a ação de cura. Ok? Então, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha nessa parte. Inclusive, Kardec traz a questão da mediunidade de Jesus, né, como espírito puro, com um perispírito especial, né, conseguia fazer, ele possuía dupla vista. Então, a gente ouve as histórias do Chico, que ele conseguia ler pensamento. Imagina Jesus. Em várias passagens da Bíblia, Jesus se antecipava aos seus algozes, aos seus inimigos. Exatamente, porque ele tinha essa capacidade, tá? Da onde que era a origem dessa capacidade? Era uma derrogação das leis? Era um milagre? Ele era um ser especial? Não, ele era um espírito puro. Deus sabe quando ele conseguiu chegar a esse estágio. Você vê que a história de que, quando a gente pensa na história da Terra, a ciência diz que em torno de 4 bilhões e meio, né? 4 bilhões e 500 milhões de anos é a idade da Terra. Imagina a idade do sistema solar, do nosso sistema, da nossa Via Láctea. Em torno de 13 bilhões de anos. Isso é o que a ciência conhece. E sabe Deus da onde é que vem, da onde que Jesus conseguiu avançar. O que o Espiritismo fala no Livro dos Espíritos é que não necessariamente o espírito, quando é criado, ele precisa passar por esses estágios que nós estamos vivendo, como um mundo de provas e expiações. E quando o espírito decide seguir as leis de Deus, praticar o bem, respeitar, ele efetivamente ele avança a passos largos na evolução. Bom, isso é outra discussão, pessoal. Então, você vai encontrar claramente a ideia de que Jesus era um médium de Deus. O médium é o intermediário. Se você for lá no Livro dos Médiuns, o que é um médium? Como é que Kardec caracteriza um médium? Como é que ele define um médium? É o sujeito, o elemento, o indivíduo
que faz a ligação com o mundo espiritual. Ele é um intermediário, né? Dá a psicofonia, espírito ou fala no ouvido dele, aí seria uma clara audiência, ou efetivamente o uso da psicofonia, né? Faz o acoplamento, né? Se aproxima do médium, faz o acoplamento com as cordas vocais do médium, e aí, através do centro de força laríngeo, e aí consegue fazer a comunicação, ou dar a comunicação. A gente conhece, né, nas nossas reuniões. Mas o Cristo era o médium de Deus, porque fazia esse trabalho mais direto com o Pai. Quem é que faz esse trabalho direto com o Pai? Só Jesus, só Espírito puro. Não é isso que ele fala? Que para alcançar o reino dos céus você precisa ter puro coração. À medida que você vai crescendo, à medida que você vai avançando, à medida que você vai evoluindo, é claro, você vai se comunicar com o Pai, né? A gente não consegue ouvir o Pai, nem conversar com ele diretamente, porque a gente não acho que atrapalharia, né? Em vez de ajudar, ia atrapalhar, ia perturbar os mundos celestiais, tá bom? Então Jesus como sendo um médium de Deus, porque ele tem acesso direto ao Pai. O interessante é que, além de todos esses caracteres que a gente está aqui falando, há quem acredite que Jesus era o rei dos judeus, né? Os romanos da época pensavam assim. E isso está bem claro no diálogo em que Jesus trava com Pilatos, no momento em que Pilatos pergunta: o que fizeste? E ele fala: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus ministros não teriam deixado os judeus me trazerem até aqui, me prenderem. E então Pilatos retruca sem entender muito bem. Ele chama Jesus 2 vezes. Está no Evangelho de João, está no Evangelho também de Mateus, lá no capítulo 27. E então Pilatos interroga Jesus, pergunta outra vez: então tu és rei? Tu o dizes. De fato, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, então, mas o que é verdade? Aí Jesus fala assim: não dá, ele não vai entender, então deixa eu ficar quieto. E se cala. Ok? Então, para os romanos da época, Jesus era o rei dos judeus. E isso, eu acho que os próprios judeus achavam isso. Os ortodoxos, os fariseus. Porque era ameaça à liderança deles, aos benefícios materiais, às riquezas que giravam em torno do templo. Jesus foi preso e foi assassinado por isso. Não foi pelas questões ideológicas, não foi pelas questões, pelo menos não vejo de forma principal. As questões religiosas, não foi. Essencialmente, eles não discutiam. O que incomodava os judeus da época era o comportamento de Cristo, de perdoar, né, ensinar as pessoas a perdoarem. Segue o teu pecado, corrige a tua, vai e não peques mais. Os teus pecados foram, a tua dívida foi paga, segue adiante e não volte a pecar mais. Ele fazia isso. Ora, isso é um afronte à posição da elite religiosa da época, quando Jesus, para se perdoar o pecado, você tinha que fazer a oferenda, né, fornecer ao templo um bezerro, fornecer ao templo 1 quilo de prata. Bom, não sei o que era oferecido, eu sei que era oferecido. Então Jesus abre a possibilidade, faz cura no sábado,
Ah, não pode fazer culto. Não, ou você tem que fazer o bem, ou você faz o bem ou você faz o mal no sábado. O que vocês querem fazer? Eu estou fazendo o bem. Isso deixava os fariseus muito loucos. E eles que tramaram toda essa situação em Pilatos, claro, preocupado com... Pilatos não queria estar livre daquela situação. O medo de Pilatos era Roma. E era um tirano. Às vezes os filmes de Hollywood mostram Pilatos fraquejando. Não, se tivesse que mandar matar, mandava. Ele tinha medo era de chegar alguma coisa errada lá em Roma e o imperador tirar ele da governadoria, coisa que aconteceu, né? O destino de Pilatos, depois que ele voltou a Roma, é incerto, mas dizem que ele foi assassinado. Bom, enfim. E o Espiritismo, o que traz para nós? Mais do que a gente já aqui fez a reflexão. De forma muito contundente, traz para a gente na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual seria em termos assim de orientação para a humanidade, a perfeição moral que a humanidade poderia aspirar, qual seria o modelo e o guia para que isso ocorresse. E a espiritualidade fala de forma bem sucinta, que é exatamente Jesus. Então Jesus é o modelo e o guia para nós. Na questão 624, eu vou até aqui eu faço questão de ler. Kardec ele antecipa um pouco a questão, né, em que a espiritualidade coloca Jesus como modelo e guia. Quando Kardec pergunta sobre os profetas, qual o caráter verdadeiro do profeta? E aí é mais uma maneira da gente pensar assim, Jesus como fazendo a profecia, trazendo uma série de revelações, ok? Eu acho que a questão cai muito bem. É até uma antecipativa, é a 624, antes da espiritualidade falar que Jesus é o modelo guia. Ele fala assim para a gente, a espiritualidade. O verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Jesus tinha essa conexão com o Pai direto, a gente acabou de ver aqui. Poder de reconhecer Ele pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, era os atos de Jesus que colocam Ele, os atos e o que Ele falou. Se a gente observar, né, a melhor maneira de você identificar a mistificação na mediunidade é observar os caracteres do homem de bem. Se o médium não tem esses caracteres, ele certamente ou é um fraudador, ou ele está sendo mistificado por algum espírito, né? Por conta da fascinação, por conta da obsessão dos espíritos infelizes. Então, qual seria a missão de Jesus do ponto de vista do Espiritismo? Ora, gente, a missão de Jesus seria encaminhar então a humanidade do nosso orbe à prática do bem, de forma a trazer as condições necessárias, os ensinamentos que levem que levem essa humanidade ao crescimento, à evolução, ao crescimento de conhecimento e, sobretudo, de moralidade. E Jesus não se cansou de ensinar sobre o amor, que é o sentimento que, quando bem praticado,
traz a reboque todas as virtudes que o homem de bem precisa, porque quem ama, primeiro quem ama não mata, né? Para vencer aquele jargão muito conhecido dentro do direito criminal. Quem ama não age de forma egoísta. Vamos lá. Não age de forma egoísta. A gente pensa no amor de mãe, né? Então, e Jesus vem ensinar o amor através do exemplo. O amor de uma forma mais sublime. Então, quem ama não é egoísta, né? Volta ao exemplo da mãe que faz tudo pelo filho. Às vezes o filho não é nem não traz a retribuição e a mãe está lá junta da criatura ainda no erro. Então quem ama não é orgulhoso, não age com inveja. Então todos os caracteres negativos que a criatura humana demonstra na passagem durante a encarnação, ou fora também do corpo, elas são anuladas quando a gente pratica esse sentimento que é o amor. Jesus é conhecido exatamente por isso. Qual é o mandamento principal do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar aos inimigos, fazer ao próximo aquilo que deseja para si. Então são ensinamentos preciosos que certamente ajudam a humanidade no seu crescimento, no seu avançar evolutivo. E é por isso que ele disse, porque ele disse para nós, que não veio destruir a lei, mas sim transformá-la. Ele não veio para discutir com Roma, ele não veio para negar as leis de Moisés, mas sim para reinterpretá-las, dar um novo significado, combatendo exatamente esses caracteres negativos que a humanidade ainda estava preso. Você vê como a questão da mudança ela é lenta e gradual. A gente estava refletindo aqui sobre Moisés, né? Você vê quanto tempo de Moisés até Jesus para que a humanidade, e mesmo assim parte da humanidade, aceitava a questão do monoteísmo. 1800 anos, nossa, é muito tempo. Então, Jesus vem trazer para nós, mas a sua missão é essa, na verdade, ensinar o amor, ensinar a humanidade ainda se comportando como criança, a avançar e a crescer. E o que a gente fez com ele? Colocou o mestre na cruz, porque não entendemos nada, né? Eu digo nós porque a humanidade daquela época, a parte dela é a mesma da humanidade, né? Que estava aí no século XX, em 1915, 1917, iniciando a Primeira Guerra Mundial, depois em 1900 a Segunda Guerra Mundial é 35, se não me engano, enfim, ali na década de 30, 39 eu acho, né, 39, 35, acho que Hitler estava assumindo lá a liderança do... Enfim, também outra guerra que destruiu, isso porque chama mais atenção e pra gente, mas enfim, teve a Revolução Russa que matou um montão de gente, a Revolução Chinesa, mais um montão de gente. Nós somos muitos guerreiros, ainda está muito agarrado aos instintos primitivos. E Jesus veio há 2000 anos exatamente para isso, para nos ensinar a nos modificar, a realizar a reforma interior tão necessária para avançar.
Jesus ficou muito conhecido pelas curas que ele fez, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as curas, porque as curas estão diretamente associadas ao magnetismo que Jesus possuía, e aí a gente já falou, já ligou o magnetismo de Jesus ao perispírito, à alma do Cristo. Com fluidos essenciados, né, especiais, sutis, que proporcionavam isso. E aí, quando a gente percebe, vamos refletir aqui sobre algumas curas que o Cristo fez, como aquela passagem do cego de nascença. Como é que uma pessoa pode curar uma cegueira de nascença? Né? Pegar o barro, cuspir, colocar no olho do sujeito. É assim que a gente tem que entender, que foi assim que aconteceu. O Paulo César Frutuoso, ele traz uma interpretação muito interessante dessa cura, que é a cura do cego de nascença, em que ele, mais de 40 anos trabalhando com os efeitos de materialização, no livro que ele escreveu, foi o primeiro livro dele, a medicina, agora eu esqueci, o primeiro livro que ele esqueceu, que ele escreveu, que agora eu esqueci, não é medicina da alma, não, bom, agora eu não vou lembrar. Ele faz uma série de hipóteses, né? São hipóteses, né? A gente especula, e é para isso que a gente tem a inteligência, exatamente para a gente criar essas construções. A face oculta da medicina, lembrei. A face oculta da medicina, primeiro livro. Ele cita essa passagem como se, quando a Bíblia retrata que Jesus cuspiu, é o ectoplasma que sai dos orifícios do médium de efeito físico durante as reuniões de materialização. E aí, efetivamente, é o ectoplasma que ele coloca no olho do cego de nascença para reconstruir. Porque eu imagino que o cego de nascença tem uma obstrução no nervo óptico ou alguma deformação que foi reconstituída pelo ectoplasma, como os espíritos na sessão de materialização fazem, desmaterializando um tumor e materializando no tubo de ensaio ou em algum lugar para que eles fiquem como prova, para fazer a biópsia. Então, isso é comum nas reuniões de materialização e desmaterialização. E, então, o Paulo Frutuoso traz essa argumentação que eu acho muito interessante, né? Isso para a gente perceber que os milagres, os ditos milagres de Jesus estão associados sempre aos fenômenos espíritas, né? Aos fenômenos mediúnicos que a ciência espírita traz como explicação, energias que a gente não conhece. Até hoje, nas sessões de materialização, que não acontece em qualquer lugar, hoje o lar de Frei Luiz, se eu não me engano, não faz mais, porque os médiuns de efeito físico são raríssimos, hoje em dia desencarnaram, ou praticamente não está mais em condições de promover aquela... Mas ainda hoje existe um centro lá em Botafogo que eles ainda fazem reuniões de materialização. Então a ciência espírita traz essas informações e a gente passa a entender melhor então os ditos milagres, né? Isso tudo está na Gênesis, gente. Tem gente que não gosta de ler o livro da Gênesis e acha ele chato, mas meu Deus, eu não consigo parar de ler. Muito legal. O do paralítico também é outra cura de Jesus que eu faço questão aqui de falar, porque então, deixa eu só rememorar aqui um pouco a passagem. É aquela situação em que Jesus estava numa cidade, se eu não me engano, acho que era Cafarnaum, e estava num local onde tinha uma multidão cercando a ele, e então tinha um paralítico que queria chegar a Jesus, mas ninguém deixava, né?
aquela multidão ali cercando Cristo. Aí o paralítico e as pessoas que estavam carregando o paralítico levaram ele até uma posição. Acho que Jesus estava dentro de um local onde tinha uma clarabóia, né? O pessoal subiu no telhado, levou a cama com o paralítico e colocou ele lá no meio do Cristo. Tá aí, segura, é teu. Segura aqui, o filho é teu. Aí, claro, Jesus, né? Com as questões que a gente falou anteriormente, com a mediunidade, né? A percepção extrasensorial de Jesus, conseguiu perceber que poderia ajudar o irmão, que o irmão tinha um merecimento, porque nada acontece sem a vontade e a permissão de Deus. Jesus não curou qualquer um, ok? Inclusive, a argumentação de Kardec é de que essa passagem é analisada na Gênesis por Kardec, lá no capítulo 15, em que, Kardec argumenta exatamente isso, porque Jesus só pôde agir porque era chegado o momento em que nós espíritos, nós estamos envolvidos na questão da causa e efeito. Então, a paralisia dele era consequência de ações morais equivocadas do passado, e que o processo de expiação que aquele espírito vivenciava se tinha extinguido. Por isso que Jesus pôde fazer a intervenção. Eu gosto, se vocês lerem na Gênesis, vocês vão ver essa explicação aí de Kardec e tal. Mas eu gosto de pensar um pouco diferente. E aí eu uso, não sei se vocês conhecem a história de Divaldo, que Divaldo vivenciou exatamente isso. Numa das minhas eu já tinha lido a passagem, mas eu não tinha associado a situação do Divaldo. Eu falei, será que nunca aconteceu com o paralítico? Não foi o que aconteceu com o Divaldo? Porque o Divaldo, com 18 anos, ele ficou acamado, ele não se levantava, ele não andava, estava na cama, por 6 meses, gente. E sabe qual era o problema do Divaldo? Obsessão do irmão, que desencarnou de forma repentina. Se vocês viram o filme, traz a passagem. Traz, inclusive, o desencarne do irmão foi seguida ao desencarne da irmã, por suicídio, né? Então a família sofreu 2 baques. E o irmão desencarnou por tuberculose ou pneumonia, alguma coisa assim. E ele não esperava, era muito jovem. E se agarrou ao Divaldo, que era o único que tinha mediunidade ostensiva na casa, não queria. Então, esse acoplamento que o irmão de Divaldo fez com ele, paralisou e colocou ele na cama. Até que um casal espírita, porque eles eram religiosos, eles eram católicos, né? A mãe, a família toda católica, inclusive o Divaldo. E foi assim que ele conheceu o espiritismo. Porque uma médium importante, já foram no médico, fizeram tudo que tinha para fazer. Aí não tinha jeito, né? Vamos chamar lá aqueles espíritas. E aí uma médium conhecida de Salvador vai à casa de Divaldo, que ele morava em Feira de Santana, né? E através da mediunidade percebe da clarividência, melhor dizendo, vê o irmão, descreve e faz o tratamento desobsessivo, e Divaldo volta a andar. Na hora que eu reli, né, na verdade, essa passagem, eu lembrei do Divaldo. Então eu acho que de repente também o que Jesus fez, isso é uma especulação minha, foi uma desobsessão com ele, com o magnetismo que ele tinha e com a superioridade moral que Jesus tinha. Ele conseguia certamente, se o sujeito tivesse merecimento,
que tudo indica que sim, de afastar os obsessores. Bom, isso é uma interpretação que eu gosto de falar, porque é algo que está, assim, bem plausível dentro do que o Espiritismo vivencia, né? O que a gente vivencia no Espiritismo. Essas coisas podem acontecer. E aconteceu com o Divaldo, né? Então, meus irmãos, para a gente encerrar, gostaria de ler aqui uma passagem do livro Consolador, aonde Emmanuel vai falar sobre o cristão verdadeiro. Então, o cristão verdadeiro deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual. Então, Emmanuel volta a reforçar: se desejamos a felicidade espiritual, que é a verdadeira felicidade, porque o espírito, a vida espiritual é a verdadeira vida, a gente busque essa felicidade espiritual e não nas coisas. A felicidade não está nas coisas. Essa acho que é a grande lição que traz para a gente. E a gente tem que se espelhar no nosso modelo, que é Jesus, levando o amor. Claro que a gente ainda tem muitas imperfeições, mas aos poucos a gente vai avançando. A mensagem do Cristo é essa, de promover a transformação na humanidade, nos caracteres que nos vão caracterizar como homens de bem. Então, busquemos a felicidade, a verdadeira felicidade, que é a do Espírito, e não nos foquemos somente nas questões materiais, porque senão a gente fica agarrado, né? Jesus falou para a gente levar o quê? Os tesouros, que a ferrugem e a traça não corroem, que o ladrão não rouba. Esses são os tesouros que a gente precisa desenvolver em nós. Ok, meus irmãos? Então é isso. E que eu fico por aqui trazendo essas reflexões, certo? De que o Mestre Jesus realmente é o nosso modelo e guia. E que possamos ter um final de semana abençoado pelo próprio Cristo e pela espiritualidade superior que sempre está junto a nós. Fiquem com Deus, meus irmãos.